Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vou aproveitar para mostrar um item aqui de colecionador, uma edição de 2019 da Panini Comics, da série Antes de Watchmen, que saiu originalmente entre 2012 e 2013. Começou em 2012 e terminou em 2013. E ela saiu em várias séries, várias minisséries, tá? Todos os personagens principais foram contemplados com uma minissérie. Algumas em 6 partes, outras em 4 partes e outras em 2 partes e alguns até numa edição única. Personagens, assim, de acordo com as suas perspectivas. Personagens que tinham mais peso, como o caso, por exemplo, aqui do Ozymandias, ou do Dr. Manhattan, ou o Coruja, ganharam séries um pouco maiores, com 6 volumes, tá? No Brasil, elas saíram compactadas em 2012, né, 2013, saíram compactadas pelos personagens, ou seja, na edição do Ozymandias saiu a minissérie completa do Ozymandias. Na do Corsário Carmesim saiu completo também a série do Corsário Carmesim, que só tem 3 partes. Então tem de todos os tamanhos, tá? Na edição 2019, a coleção Antes de Watchmen saiu em 4 volumes, o que eu acho bastante agradável, principalmente porque eu detesto Omnibus. Omnibus, para mim, é um saco, é ruim de ler demais. Eu gosto muito de ediçõezinhas desse tamanho aqui, eu acho muito legal, né? E dá a você sempre a possibilidade de comprar apenas o que você gosta, tá? No caso aqui de Antes de Watchmen, eu já adianto para vocês, realmente não há necessidade de você comprar os 4 volumes para poder ler. Não há necessidade. Agora, o que é necessário, na minha opinião? Você ter lido o Watchmen, tá? A série Watchmen, do Alan Moore, do David Gibbons, de 1985, ainda é um dos maiores clássicos das histórias em quadrinho, tá? Então, é fundamental para você curtir bem o Watchmen, você ler primeiro, antes de Watchmen, né? Você lê primeiro o Watchmen. Leia o Watchmen, depois você pode ler Antes de Watchmen e realmente eu vou dizer, quase que fundamental, tá, gente? Senão a história fica um pouco mais diluída, fica um pouco mais fraca. Quando você sabe o que vai acontecer depois, já que isso aqui é Antes de Watchmen, se você sabe o que acontece em Watchmen, você já vai criando uma expectativa. E é uma expectativa muito boa e é uma expectativa muito bem atendida, tá, gente? Eu já li todos os 4 volumes e já vou adiantar para vocês, praticamente todos eles são nota 10. Tá? Um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali que eu vou falando nos nossos vídeos, que vocês podem acompanhar aí. Já tem vídeos falando de 2 volumes, esse aqui é o 3º que eu estou falando, e depois eu vou gravar um vídeo falando dos 4 volumes para eu te dar um panorama da série Antes de Watchmen. Isso aqui você ainda encontra para comprar, tá, gente? Ainda é possível comprar. Mercado Livre, na Amazon, você ainda encontra vendedores, inclusive vendendo lacrado, tá? Apenas uma edição, que é aquela do Rorschach, o Rorschach e... Agora esqueci quem é o outro personagem que vem com o Rorschach. Mas tudo bem. Apenas a edição que tem o Rorschach é um pouco mais difícil, tá? Ela é bem mais difícil. Agora as outras 3 não. E se você comprar as outras 3, já vai ficar muito satisfeito, vai ter um material muito legal e uma edição muito bonita que a Panini lançou. Isso aqui tá em 2019, né? Já tem bastante tempo, já tem uns 5 anos. Muito bem. Nessa edição aqui, como já está escrito aqui, vem 2, quer dizer, nem 2 personagens. Um personagem, que é o Ozymandias, é um dos personagens mais importantes da série Watchmen, e ainda vem a série do Corsário Carmesim, que eles anunciam aqui. Mas o Corsário Carmesim não tem a ver diretamente com Watchmen, tá? A referência ao Corsário Carmesim surge por quê? Porque durante a série Watchmen original, o Alan Moore intercalou a história com uma narrativa sobre um navio pirata, um navio fantasma, que tinham corsários, piratas, aquela coisa toda, que ele intercalou porque ele sempre gostou desse tipo de romance de pirataria, né? De corsários, de piratas, etc. Que se passava enquanto um garoto, que era um garoto comum do povo ali no meio da confusão de Watchmen, ele estava sentado numa banca de jornal, frequentemente filando
pegando a revistinha para ler ali na hora, porque ele não tinha dinheiro para comprar, e ele lia essa história sobre pirataria, tá? O Corsário Carmesim é um desdobramento que se passaria antes daquela história que é contada em paralelo ao Watchmen. Agora, isso aqui é importante para a série Watchmen? Não, não é importante, tá? Agora, o trabalho que foi feito aqui, como também o do Alan Moore na história em que ele intercala a história dos piratas com o Watchmen, também é bem interessante, tá? Então aqui nós temos alguns mestres, que é outra marca da DC Comics, quando faz as linhas Vertigo e a linha, atualmente, a linha Black Label. Essa linha aqui, se antes de o Watchmen fosse lançado agora, ele seria certamente da linha Black Label, que é uma edição, uma parte, uma editoria dentro da DC Comics, exclusivamente para material de quadrinhos para adultos, tá? Criança vai detestar isso aqui. Tanto é que tem até aqui, ó, a indicação: desaconselhável menores de 18 anos. Crianças e adolescentes não vão gostar disso aqui, tá? Não é apenas uma questão, porque tem violência ou tem sexo aí para criança, né? Não, não é só isso, não. Isso aí é um detalhe que eu acho importante. Mas não vai curtir, não vai gostar. Isso aqui é para quem já tem alguma bagagem cultural, para quem tem alguma erudição, que vai curtir esse material aqui, tá, gente? Bom, falado isso, vamos falar um pouquinho dos autores aqui. Nós aqui temos Len Wein, só veterano aqui, só pedrada, só gente muito boa. Jay Lee, John Higgins e Steve Rude, tá? E, como eu falei, a DC convidou, olha que bacana aí. Eu também tenho que elogiar, né? A edição da Panini Comics, muito bacana, muito caprichosa. Todo o trabalho editorial, aliás, a Panini está sempre de parabéns. Comete erros? Lógico, todos nós cometemos, é humano, mas são muito pequenos, o trabalho deles é muito caprichoso. Eu só não posso deixar de falar uma coisa que eu reclamo há muito tempo, eu vou reclamar de novo aqui, que é essa lombada com a escrita nessa posição, virada, a cabeça dela virada para a parte de trás da revista, do livro. Então, quando você apoia o livro, se você fizer isso assim, ó, o livro está aqui apoiado, se eu fizer assim, está de cabeça para baixo. Eu nunca entendi isso. Várias editoras, não é só a Panini não, várias editoras fazem isso aqui. Eu queria que alguém da editora me explicasse por quê. Porque quando você apoia o livro na mesa e você vai ler, está de cabeça para baixo. Por que a legenda não entra no mesmo sentido da capa? Ou seja, de cabeça para a capa. Bom, é um detalhe, é uma sutileza, mas eu não concordo com essa lombada assim. Vamos lá. Aliás, na linha do eu não concordo, eu vou falar outra coisa que eu não concordo e tenho sempre dito nos meus vídeos, tá? É roteiro. Roteiro, gente. Roteiro é roteiro de compras. É roteiro de roupa, de que você vai levar na sua viagem. É o roteiro da sua viagem. Isso é roteiro. O que os caras fazem aqui, meu amigo, é história. História, sem H, tá? História com H é a história, são os fatos da história. Histórias, romance, ficção é com E, história. Mas aqui é história, não é roteiro. Roteiro é diminuir o trabalho dos caras. A Panini embarca num erro que até a editora americana faz, que Marvel, DC americana faz. Não é roteiro, não. Eles inventaram a história toda. Então, roteiro é outra coisa, né? Em cinema, você sabe muito bem o que é isso, né? Existe o argumento, existe o roteiro. A pessoa escreve a história sem estar fazendo o roteiro de cinema e depois vem alguém, pega aquela história e roteiriza para transformar aquilo num roteiro de cinema, para ser seguido pelo diretor, etc., diretor de elenco, fotógrafo, aquela galera toda, né? Então isso aqui é outra coisa, não concordo com a posição da lombada e não concordo com o roteiro, não é? Olha os caras que tem aqui, vê se pode chamar de roteiro. Len Wein, John Higgins, isso aqui, gente, são papas na história em quadrinho, tá? E a DC não pega leve, não, pega pesado mesmo. A arte aqui, eu digo no selo Vertigo e atualmente Black Label, tá? Os outros não falo isso não, tá? Nos outros a coisa anda bem mal, mas aqui não. Show de bola. Jay Lee, outro mestre, outro veterano da arte. O próprio John Higgins aqui é o artista, outro mestre. E o Steve Rude, que também tem um trabalho muito competente, muito bom. Aqui vem os artistas, o Jen Chung fazendo a cor, né? A cor do Jay Lee. O John Higgins faz todo o trabalho, escreve, desenha, ainda faz o colorido.
E o Glenn Whitmore, que faz as cores da última história aqui, que é um bônus, é um brinde, tá? Vamos lá. Então aqui nós temos Ozymandias, a primeira minissérie aqui dessa edição, né? Que vem dividida em 6 partes. Nos Estados Unidos saíram 6 edições com capas diferentes, etc. Escrito pelo Len Wein, com arte do Jay Lee e com as cores do Jun Chung. Muito bem. Depois nós temos A Condenação do Corsário Carmesim, que é aquela história que eu já expliquei, que ela não é necessária para a história de Watchmen, ou antes de Watchmen. Não, ela não interfere com o universo. Ela foi colocada por causa do peso que tem aquela história de pirata que se passa nos intervalos de Watchmen original, lá de 1985, escrito pelo Alan Moore. Muito bem. A Condenação do Corsário Carmesim vem em 3 partes. Depois vem um bônusinho que não é citado aqui na capa, com uma historiazinha curta do Dollar Bill. Dollar Bill, que era um personagem que pertencia não ao Watchmen, não à série original de Watchmen, mas aos Minutemen. Os Minutemen, que é um grupo anterior ao grupo que se forma para a história, né, propriamente dita, de Watchmen. É mais ou menos, seria a Idade de Ouro, da DC Comics, e a Idade de Prata. A Idade de Ouro seria esse grupo, Minutemen, que o Dollar Bill fazia parte. A Idade de Prata já seria, então, a galera que faz, propriamente dita, o Watchmen, tá? Muito bem. Ainda vem aqui um bônusinho, que era o Serastro, que é a do Dollar Bill, né? E galerias de capas variantes e uma galeria bônus, tá? Aqui vem, como sempre, a Panini faz uma coisa muito caprichosa. Aqui vem as dedicatórias do Len Wein e do John Higgins, que é bem interessante, por sinal, do John Higgins é bem interessante. E então aqui vem o número 1 do Ozymandias, tá? A arte do... Aqui vamos falar. A história do Jay Lee, do Len Wein, desculpa, do Len Wein, conseguiu captar perfeitamente o personagem criado pelo Alan Moore, tá? Realmente deu várias faces novas ao personagem, criou uma densidade muito maior, explicou a origem dele, que isso aqui é basicamente o que é contado aqui, gente, é a origem do Ozymandias. Quer dizer, precisa ter muita cabeça, ser muito criativo, você pegar um personagem que já tinha sido escrito pelo Alan Moore, não é pouca coisa, né? Calçar o sapato do Alan Moore é para poucos. Mas o Len Wein assumiu o desafio e fez um trabalho excepcional, tá? Muito legal mesmo. Essa história aqui é um espetáculo. É a essência do personagem, mas muito legal mesmo. A arte do Jay Lee é uma arte que não tem nem paralelo, gente. É difícil até dizer, não, se parece um pouco com esse, com aquele outro. Não, não tem. É muito difícil dizer. Talvez o Dave McKean, eu pensei agora no Dave McKean aqui, que desenhou algumas coisas para o Neil Gaiman, né? Algumas histórias do Neil Gaiman. O Dave McKean, por exemplo, olha, meu Deus, como é aquela Orquídea Negra, né? Orquídea Negra do Neil Gaiman. A arte talvez ele lembra um pouco, mas muito pouco, gente, praticamente não lembra, tá? Ele tem muita personalidade na arte dele. Outros artistas que eu até gosto muito, e alguns até que eu gosto mais do que eu gosto de Jay Lee, tem algumas semelhanças, você percebe? Muita gente boa copiou o Jim Lee, por exemplo, né? Muita gente boa copiou o Jim Lee para começar no mercado e depois se destacou fazendo um trabalho próprio, ainda melhor, né? Então, mas o Jay Lee, ele não só não foi muito copiado, mas ele também nunca perdeu a personalidade dele na arte dele, tá? É uma arte realmente incrível, muito legal mesmo, e para quem curte, né, um pouco daquele universo da fantasia, vai se deliciar com as imagens criadas pelo Jay Lee. São realmente imagens, eu diria até poéticas, tá, gente? São imagens poéticas. Mesmo a cena de ação, por exemplo, isso aqui é uma cena de ação, tá? A cena de ação do Jay Lee me parece um quadro estático. Ele parece que paralisa a cena de ação. A cena de ação dele não explode. A cena de ação dele parece ou melhor, uma explosão silenciosa. Aquele fragmento do segundo do máximo da ação. Né? Isso aqui é uma cena de ação fortíssima, né? Ele invade a casa, depois
o cara aponta a arma para ele, ele em uma fração de segundos vai lá e destrói a arma, né? E daí por diante vem a faca e ele também reage. Isso aqui é toda uma sequência de ação. Se fosse contada por outro artista, que não o Jay Lee, isso aqui teria uma dinâmica completamente diferente do Jay Lee. O Jay Lee parece que ele fotografa cada segundo, então não tem um movimento contínuo. É uma coisa, é um movimento. Eu vou falar uma coisa aqui que é uma contradição total. É um movimento estático. O Jay Lee criou o movimento estático, né, que é extraordinário, né? E o resto dele, o traço dele, a figura humana dele é muito boa, se aproxima bastante do modelo real, né, de uma figura acadêmica. Eu gosto, olha que cena de ação espetacular, mas que parecem fragmentos de ação, né? Extraordinário isso aqui, sem dúvida nenhuma. A obra dele é muito bacana e eu achei que ficou impecável. Realmente, o trabalho antes de Watchmen é extraordinário, tá? Se você ler a continuação de Watchmen, que vai virar a ser, né? Depois disso aqui, já saiu, né? O Relógio do Juízo Final, que pretende fazer uma grande mudança no universo do Watchmen, trazer os personagens do Watchmen para dentro do universo da DC Comics, você vai encontrar um trabalho muito competente, muito sério, muito bem feito no Relógio do Juízo Final. Mas você vai sentir uma história muito mais complexa, confusa, difícil de você acompanhar, que te dá uma certa sensação de que você nunca entendeu tudo. É o que acontece com o Relógio do Juízo Final do Geoff Johns, que viria a ser, digamos assim, um depois de Watchmen, né? Existe o Watchmen, de 85, essa série aqui antes de Watchmen, que saiu em 2012, e depois o Relógio do Juízo Final, que, se eu não me engano, saiu em 2017. E é uma obra de uma audácia muito grande, porque o Relógio do Juízo Final é extremamente pretensioso. Ele não só pretende trazer os personagens de Watchmen para dentro do universo DC, Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, aquela coisa toda, mas também pretende reformular mais uma vez o universo da DC Comics, a partir de Crise nas Infinitas Terras que aconteceu nos anos 80. O Relógio do Juízo Final, além de trazer para o universo DC os personagens de Watchmen, também reformula mais uma vez todas aquelas crises, aqueles renascimentos eternos e constantes da DC Comics, tá? Então, o Relógio do Juízo Final é muito mais complexo. Eu já li, acho que umas 2 vezes, ou 3, acho que já foi 3 vezes, e ainda digo a vocês, eu não sei se eu entendi tudo ali não. O Geoff Johns, que é uma verdadeira enciclopédia da DC Comics, fez um trabalho tão detalhista, tão profundo, tão complexo, envolvendo tantos personagens, que o Relógio do Juízo Final é difícil de você curtir, simplesmente, tá? Fica sempre a sensação de que está faltando alguma coisa ali. Você não sabe o que é, mas está faltando. Já antes de Watchmen, que nós estamos aqui dando uma pequena amostra, e você vê aqui também que a participação de outros personagens, não é só o Ozymandias, tá? Outros personagens participam aqui, tá? Também, né? E a Anti-Watchmen não. O Anti-Watchmen você vai ler com tranquilidade, é muito simples e de bom gosto, de muito bom gosto. A história consegue capturar completamente a personalidade do Ozymandias e coloca ele em conflito com outros personagens do Watchmen original, lá de 85, tá? Lembrando que pouco depois da história que vai acontecer a minissérie Watchmen, né? Então, é bem legal mesmo. Inclusive, aqui a última página aqui da minissérie, em 6 partes, do Ozymandias, você vai ver que ele está invadindo o prédio, a mansão onde mora... o prédio, né? O apartamento, a mansão não, né? O prédio do apartamento onde mora o comediante. Ó, essa é a última página, com ele aqui invadindo o prédio do comediante, que é exatamente onde começa a série Watchmen do Alan Moore de 85, que é uma série indispensável, né? Necessária para quem gosta de história em quadrinho. A segunda história que vem aqui é uma história em 3 partes, O Corsário Carmesim. A história em si
É boa, é interessante, mas não tem nada a ver com o universo propriamente dito de um Watchmen. É uma referência à narrativa paralela que o Alan Moore fez durante a série Watchmen de 85, tá? Como eu já contei, um garoto que ficava numa banca de jornal fazendo companhia para o jornaleiro ali e ficava lendo essa história ali. Na verdade, ele ficava filando, né? Porque ele não comprava, né? Ele ficava lendo ali enquanto a história do Watchmen se passava mais ou menos paralelo a isso aí, tá? Então, os editores acharam por bem trazer também uma história anterior àquela história de pirata lá de 85. Ficou bem interessante, principalmente porque o John Higgins, além de ser um bom contador de histórias desse estilo, aventura, né, de piratas e tal, ele também tem uma arte muito forte, muito intensa, que lembra muito, inclusive, a arte daqueles mestres dos anos 70, desse estilo, dentro de uma revista, por exemplo, como Cripta, brasileira, ou como Creep americana, ou Eerie americana, ou Vampirella, ou Heavy Metal, aquelas revistas clássicas maravilhosas de aventura, ficção científica e histórias de faroeste, que sempre tinham um componentezinho de terror. E aqui também tem um forte componente de terror, com uma arte muito expressiva e muito adequada à história, né? Porque você também tem que pensar sempre que a arte ela tem que ser adequada à história. Se ela não for, ela fica a dever, né? Fica faltando um detalhezinho qualquer. Mas essa aqui realmente, meu amigo, vale muito a pena mesmo, tá? Indico essa edição aqui com facilidade para vocês. E vou fazer ainda mais um vídeo, eu já tenho um vídeo no nosso canal mostrando 2 edições da série Anti-Watchmen, dessa edição de capa dura, tá? Já tem aí a do Coruja e o Dr. Manhattan, já tem a Silk Spectre, como é que é o nome dela em português? Esqueci o nome dela agora em português. Espectral. Da Espectral e do... Quem é o outro personagem que vem com ela? Também não vou lembrar agora. Então, 2 edições já estão aí no nosso canal, tá? Basta você procurar que você vai encontrar. E depois eu vou gravar uma edição mostrando a minha avaliação das 4 edições juntas. O que vale mais a pena, o que vale menos a pena, o que é essencial. Mas já adianto para vocês, todas as edições são excepcionais, são muito bacanas. É assim, uma é nota 9, a outra é nota 10. Não tem muito o que pensar. Aqui a última história, que é um brinde, é um bônus, é uma edição única que saiu nos Estados Unidos, como uma única revista, do Dollar Bill, que é aquele personagem que eu já falei, muito colorido, né? Muito típico da Era de Ouro, digamos assim, a Era de Ouro da DC Comics. Se você jogar ela para o universo de Watchmen, os Minutemen são os personagens da Era de Ouro desse universo, né? E a arte do Steve Rude tenta reproduzir aquele tipo de história, aquele tipo de desenho que se usava nas histórias dos anos 60, tá? Por isso tem esse traço um pouco mais simples, apesar que o colorido aqui dá um pouquinho de nuance, dá um pouquinho de sombra, mas não é essencial. Essencial é uma história mais chapada, bem diferente, né? Bem diferente da história aqui do Corsário Carmesim. Olha o tipo do traço aqui, completamente diferente. E também aqui do Ozymandias, que já vai para uma outra tendência, um pouco mais fantasia, um pouco mais ficção, tal, tá? Mas vale muito a pena também. A história também é legal, tá? São todas histórias, como eu já falei, para adultos. Isso aqui não é para criança, tá, gente? Apesar do último aqui ser bem coloridão, mas a história não é assim tão colorida não, né? Você sabe que a ideia de Watchmen era mostrar um lado obscuro do universo dos super-heróis, né? Foi essa a proposta do Alan Moore em 1985 e que deu muito certo, né? Muito certo. Até hoje vive surgindo subprodutos aí de Watchmen. Se você pensar em The Boys, o que é The Boys? É um subproduto de Watchmen, né? Aquele lado negro dos super-heróis e tal. E tem uma série, não só de quadrinhos, como também de série de TV, né? Que é o caso de The Boys, né? Que também tem a série de TV. Aqui vem as capas, que é outra coisa bacana que a Panini faz nessas edições de luxo, as edições especiais de colecionador. É isso aqui, por exemplo, a primeira capa aqui é do Jim Lee,
que sempre tem um traço muito forte, muito bonito, muito impecável, apesar de que é o que eu falo. Jim Lee é um dos melhores artistas, na minha opinião. Dos melhores, eu vou certamente entre os 10 melhores. Mas acho que o traço dele, muito característico, muito próprio, não está muito adequado ao personagem. O Ozymandias, no traço dele, fica um pouco mais comum, fica um pouco mais parecido com o universo comum, parece mais Batman, Super-Homem. O Ozymandias é uma coisa um pouco diferente. Se você conhece o personagem, se você lê o Watchmen, se você lê antes de Watchmen, você vai entender que ele é muito mais do que uma imagem colorida, tá? Apesar de que ele criou um boneco dele mesmo, né? Quem leu a história sabe do que eu estou falando. Muito bem. Aqui vem a capa variante do Phil Jimenez, também interessante. Aqui a do Phil Noto, também legal, mas nenhum deles, na minha opinião, pega a essência do Ozymandias. Aqui do Massimo Carnevale, também não acho. Aqui do Michael Kaluta. Essa aqui é interessante, o Ozymandias, eu acho que tem um pouco a ver com ele, ou muito a ver. Essa aqui é uma das melhores capas. Tô falando dentro do personagem, tá? Não vou dizer que é o artista que eu mais gosto, não, tá? Que eu nem tô falando o nome dele. Aqui do Jill Thompson. E aqui o Ryan Sook. Aqui eu já gosto mais, apesar de que não sei se é a mais adequada ao personagem, mas é interessante porque o Ryan Sook faz uma arte que lembra muito um dos meus artistas favoritos, que é o Adam Hughes. Eu sempre cito o Adam Hughes e essa arte que me lembra bastante o Adam Hughes. Aqui a capa do Dollar Bill. A capa do Dollar Bill, olha só. A capa do Dollar Bill feita pelo Jim Lee, na minha opinião, está absolutamente perfeita. Combina perfeitamente com o personagem. Já a do Ozymandias, eu não acho boa para o personagem. A arte do Jim Lee, nota 10. O personagem aqui não me parece bem retratado. Já aqui, o Dollar Bill, eu acho que está bem retratado, tá? Aqui o Darwin Cook, fazendo uma imagenzinha simples, né? Mas interessante, né? Porque é uma grande ironia, né? Com o personagem. E aqui uma ideia dos primeiros conceitos, né? Que o Jay Lee foi criando para o Ozymandias. Acho que o Jay Lee foi uma escolha muito feliz para fazer a história do Ozymandias, tá? Aqui mais um estudo de personagens do Corsário Carmesim, do John Higgins, tá? E aqui mais uma imagem, né, do Corsário Carmesim pelo John Higgins, cheio de elementos de terror. Aqui ainda vem também, que é outra coisa bem legal da edição da Panini, são as biografias, para você conhecer um pouco mais sobre os artistas. Eu acho isso aqui fundamental. Len Wein, Jay Lee, John Higgins e Steve Hood. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. E sempre pedindo a vocês, se inscrevam no canal e deixem seu like para a gente continuar trazendo essas edições de colecionador para vocês. Tá bom? Até a próxima.